de redes. Tudo que a gente viu nesse módulo bem complexo, bem complicado, mas que acabou finalmente. E não foi tão difícil os conceitos principais. Eu não quis aprofundar muito no assunto, acho que você percebeu, porque a gente não precisa saber especificadamente tintim por tintim. A gente precisa ter um geral para quando alguém falar, você conhece gerenciamento de rede? Sim, tive aula sobre isso. Serve para isso. Trabalha dessa forma, tem essa utilidade, tem essa vantagem e esse defeito, né? Então a gente tem que saber isso daí. O conceito, a parte prática, a gente só vai saber na hora de fazer. Isso eu aprendi na minha vida, porque faculdade, pós-graduação, curso serve para você ter um conceito, para você ter a teoria, para você ter um embasamento. A prática é na raça, certo? Bom, então, a prova vamos ter 10 perguntas, eu vou seguindo igual eu fiz a outra revisão, eu vou lendo as perguntas mais ou menos e a gente vai conversando um pouquinho sobre. Né? Primeiramente, vamos falar exatamente sobre essa questão do gerenciamento de redes, de utilizar um software, de ter esse gerenciamento em todos os computadores da rede. O que você acha que é vantagem, ô Guilherme, a gente gerenciar uma rede? É meio que ver se tem algum problema, algum possível problema e trabalhar para poder consertar isso quanto antes. Então, você falou ver se tem um problema e consertar antes. Então, a gente É, pode estar falando de prevenção, né? Uma isso, prevenção isso. de riscos, prevenção de problemas. A gente corrigir o problema antes de acontecer. E isso impacta em vários pontos. Primeiro é tempo, né? Que a gente resolve antes, a gente resolve mais rápido, né? E custo, é mais barato você ter um gerenciamento dessa forma do que você não ter? O que você acha? Eu acho que é mais barato você ter, porque se eu tiver um problema muito grande futuro, pode ser que seja mais caro para resolver ele. E com Você fala, gerenciamento eu posso resolver antes do problema ser maior. exatamente. Então, a gente corrigindo um problema, ou melhor, prevenindo-se desse problema, é mais barato do que a gente corrigir esse problema. Correto? Então, prevenir é melhor do que remediar. Exatamente. Ó, aquele ditado Isso. de quando a gente é pequeno, né? Então, é importante a gente saber isso. Bom, então a gente consegue identificar os problemas, a gente consegue reduzir nossos custos. É mais seguro a gente ter um gerenciamento de redes? É, sim, é mais seguro. Sim, porque ele também tem aquela questão do detecção de invasão, né? Se a gente tem um IP na rede muito, ou puxando muitos pacotes, consumindo muita rede, a gente investiga aquilo ali e isso pode prevenir contra vírus, contra aquele monte de ameaças que a gente viu, né? É, Bom, acho que é isso. E esse custo que a gente reduz, ele é só para software ou para software e hardware? O que você acha? Acho que é para os dois, né, professor? Sim, Não, para os dois. depende. Hum. Depende um pouco. Por exemplo, às vezes eu preciso investir bastante para gerenciar a rede, mas eu acho que não, realmente diminui o custo para os dois. Eu também acho que reduz. Pode ser que a gente tenha um custo a mais, que é, por exemplo, que nem eu falei do Nagios, que é aquela licença de reparo de gerenciamento de redes. Ele é pago, mas isso tem um retorno de outra forma, né? E mão de obra? A gente tem uma economia? Mão de obra que eu digo técnicos, especialistas. A gente tem uma economia quando tem um sistema de gerenciamento? O que você acha? Ah, para economia a gente não vai ter, porque a gente vai ter que pagar as pessoas para gerenciar a rede. Então, Não, acho que mas você não ia vai. ter que pagar de qualquer forma. Agora, com o gerenciamento, você acha que reduz ou não? Ah, reduz, né? Reduz, porque se você está se prevenindo, você está fazendo coisas para evitar problemas grandes, você não precisa pagar pessoas caras, você não precisa pagar para as pessoas que resolvem o problema depois que acontece. Claro que tem que ter uma equipe para isso, mas bem mais enxuta, né? Então,
Isso é importante a gente ter noção quanto ao gerenciamento de redes. Bom, muito bem. A gente falou também sobre uma sigla. A gente passou por ela, falou sobre um método de serviço, um método de trabalho, desculpa, chamado Kaizen, e falou também sobre a sigla BPM. Você lembra o que é essa sigla? Ou não? Lembro não, lembro não. Tá. A sigla BPM, ela significa Business Process Management, ou seja, gerenciamento de processo de negócio. Então, o que essa sigla ela faz? Ela consegue gerenciar por meio de várias ferramentas, né? Como controlar melhor a nossa rede, né? O nosso as nossas melhorias, né, que a gente tem na nossa empresa. O Kaizen, você lembra o que é? Lembro do quê? Como é? Do Kaizen que a gente falou? Não. Também não lembro. Lembra que eu falei que a gente tem a gente tem um problema. A gente encontra uma solução, a gente testa essa solução, a gente põe ela para rodar e aí a gente avalia os resultados. E aí começa tudo de novo, é um ciclo. Então a gente tem início, meio, fim, início, meio e fim. Nunca vai acabar esse ciclo, né? Esse é o Kaizen. A gente analisa os problemas, busca soluções, testa essas soluções, põe para rodar e avalia se deu certo ou não. Tá? Então, o BPM trabalha da mesma forma. Ele é como se fosse o Kaizen. Ele é um ciclo de serviço, é uma ferramenta criada para facilitar essa melhoria na nossa rede, na nossa empresa. Pode ser utilizado tanto para TI quanto para outras áreas, administração, contábil, financeiro, comercial e tudo mais. Tá? Então, lembra do BPM. Bem simples essa sigla. Bom, e aí a gente falou de uma outra sigla. Essas siglazinhas de gerenciamento é que quebra a gente. FCAPS. Lembra de alguma coisa? Não. O Lembro. que ela falava? Você lembra? É, FCAPS é falhas, configuração, contabilidade, desempenho e segurança? Isso, e segurança. Exatamente. É, Então, essa sigla, ela vai falar aí, ela vai nos contar um pouquinho sobre as coisas que a gente tem que ele divide, né, de uma forma simples, as 5 áreas funcionais, né, que a gente tem que analisar numa empresa, principalmente relacionado à TI. Então a gente tem que ter alguém especialista ou uma equipe especialista nas falhas, na configuração, na parte financeira, na parte de desempenho e na parte de segurança, né? Importantíssimo a gente ter essa FCAPS, essa sigla. Isso, claro, em grandes empresas a gente tem uma pessoa ou uma equipe por cada área, mas se a gente tem uma empresa menor, mais enxuta, a gente consegue gerenciar tudo pela mesma pessoa, 2 ou 3 pessoas fazerem todo esse gerenciamento. O importante é a gente ter a noção de que existem essas 5 áreas funcionais e que a gente consegue ter uma melhor gerência da nossa empresa, da nossa TI, principalmente, se a gente analisar essas 5 partes. As falhas são os problemas, né, que acontecem ali. As configurações, documentação, né, contabilidade, as finanças, né, custo, área de custo e tudo mais. Desempenho, saber se está tudo correndo certo, se não está tendo problemas, a gente fala gaps, né, que atrasam a nossa vida. E segurança, né? Então, tipo, a gente ter normas de segurança, ter boas práticas de segurança, utilizar ferramentas para nos proteger, né? E nos prevenir também. Bom,
E aí falamos de mais uma sigla, MIB, né? Que a gente falou do MIB e do OID. Né? Deixa eu só pegar aqui a definição para não ter erro. MIB. Não é MIB Homens de Preto, não. É Management Information Base, né? Isso. É aquela base de informações, aquela base que a gente tem sobre os problemas que já acontecem, o comportamento dos dispositivos de rede. Então, Um banco de dados, né? isso, um banco de dados. Para que ele serve? Pô, esse roteador aqui está dando 99% o dia inteiro. Isso é normal? Quem vai nos falar é a MIB. Ela já conhece esse modelo de roteador, ela já conhece, sabe que ele fica em 99 e não tem problema. Agora, aquele comprador ali, o normal dele é 50, tá na MIB que é 50. Por que ele tem 70 graus, né? Vamos pensar assim. Então, é importante a gente analisar aquele computador. Então, é uma base de cálculo para a gente poder ter uma métrica dos melhores atividades, melhores práticas para fazer. Para a gente executar justamente aquilo que a gente falou que é a prevenção, né? E também falamos sobre o OID. Você lembra do OID? Não. O OID são os dispositivos gerenciáveis. Né? São os dispositivos que a gente vai ter ali na nossa rede, né? Significa o identificador do objeto, IDO em português e em inglês Object Identifier. É um identificador usado para nomear um objeto. Então, a gente consegue nomear aquele objeto, por exemplo, RTD de roteador 02. Então, RTD 02. Aí a gente tem, vamos lá, vamos pensar na empresa Nestlé. NST de Nestlé, WRK de Workstation, né, estação de trabalho, 05. NST, WRK 250 e assim vai. É uma forma de identificar. Da mesma forma, o ID trabalha também lá dentro do gerenciamento de objetos, lá dentro do nosso sistema de gerenciamento, né? São esses dois caras. Então, não são os homens de preto, não se esqueça. O MIB e o ID é o identificador de objetos. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidão. Acho que tem uma coisa errada aqui comigo. Tá. Só para corrigir aqui para não ter confusão na nossa cabeça. Tá. E aí a gente falou em gerenciamento somente sobre um protocolo. Um protocolo responsável pela comunicação dos dispositivos com o sistema de gerenciamento. Lembra dele? Qual que é? É o NMS, não, né? SNMP, quase. Bem próximo. Que é aquele protocolo, né, que ele existe nos computadores, nos roteadores, nos switches, em vários outros dispositivos, em servidores, para poder realizar comunicação com o sistema de gerenciamento, né? Em inglês, essa sigla SNMP significa System Network Management Protocol. Então, simple, desculpa. Então, é um protocolo simples de gerenciamento de rede, né? Engraçado, né? Em inglês é tudo ao contrário, mas a gente consegue entender. É um protocolo para poder fazer a comunicação com o sistema de gerenciamento. É um idioma. Lembra que a gente falou sobre protocolos serem idiomas diferentes? Se eu estou trabalhando com o protocolo RDP, é um idioma. Se eu estou trabalhando com o protocolo SNMP, é outro idioma, né? E
todo mundo tem que estar falando no mesmo idioma para se comunicar. Não adianta nada eu ter um dispositivo que não tem SNMP e querer gerenciar ele na minha rede por meio do SNMP. Eu tenho que trabalhar com ele, né? Existe outra forma do agente, ó, do, do dispositivo se comunicar com o sistema de gerenciamento sem ser pelo SNMP? Você lembra? A gente falou isso em umas 2 aulas, eu acho, se eu não me engano. Não lembro. Pelo agente. Então, sempre que falar agente, é um programinha instalado no computador ou no servidor que se comunica com o nosso servidor de gerenciamento, o nosso sistema de gerenciamento, né? Sabe quando a gente instala, por exemplo, um antivírus? Ele não fica lá perto do relógio, ativo, sabe? No ícone. Sim. Então, a mesma coisa o agente. Ele fica lá perto do relógio mostrando, ó, eu tô me comunicando, deixa comigo, tô fazendo meu trabalho. Da mesma forma, tá? É uma alternativa ao SNMP, né? Por quê? O agente, ele nos informa muito mais informações do que o SNMP. Ele é mais avançado, né? Beleza. Pá. Tá. Falamos sobre sistemas de gerenciamento de rede, né? Lembra aquele vídeo que a gente viu sobre qual que era o sistema, o Zabbix, né? Você viu, né? Era os hábitos. Sim, sim. Isso. Então, o Zabbix ele trabalha no Linux, né? Ele é gratuito, assim como o Linux, né? Ele é open source. Ele pode ser alterado e tudo mais. Tem um monte de layouts, né? De templates de trabalho. Ele faz a comunicação com os computadores. Ele tem agente, né? Ele tem até aquele servidor intermediário. Ele é aquele sistema. Eu falei também do Pago, né? Você lembra o nome dele? Ou não? Do pago não. Do pago não. Nagios, né? Vamos ver quanto custa uma licença do Nagios aqui, só para a gente ter uma ideia. $4.995, que deve dar aí uns 30 mil reais, fora impostos, né? Barato. Na versão ilimitada. Isso quer dizer que pode monitorar quantos hosts quiser. Então a gente tem o Zabbix, que é gratuito, e a gente tem o Nagios, que é pago, né? São exemplos, né? A gente também passou por alguns outros. Deixa eu só colocar aqui. Eu tinha visto uma lista legal. A gente tem o Verax SNMS, NetXMS, o Uptrends Infra, NetRounds, GotSite, Sparrow, GNS3. Tem também o Zenos, né, que está na apostila, inclusive. E tem mais um monte de sistema de gerenciamento aí. É importante a gente ter alguns exemplos na cabeça aí, só para ter uma referência, né? Do que é gratuito e tal. Né? Esse Zenos aí é bem interessante. Eu tinha pesquisado sobre ele na outra vez que eu dei essa aula. Zenos Core Community. E ele é código aberto também, assim como o Zabbix. Existem mais um monte aí. Tá, e aí, quando a gente falou sobre segurança, a gente viu dois sistemas diferentes: o IDS e o IPS. Lembra qual era a diferença? Esse é fácil, hein?
Um deles era para monitorar se tinha algum problema e o outro resolvia. Isso. O outro ele monitora e resolve, né? Então ele analisa ali o que está acontecendo e resolve, né? Um é o sistema de DS, detecção, que é o isso. que monitora, e o outro é o de proteção. Dá para ver em português, é só olhar a letrinha do meio, né? Um monitora e o outro repara, nos previne desse ataque acontecer. Olha lá, a gente falando sobre prevenção novamente, né? Importantíssimo. Para poder evitar a invasão, evitar custos, evitar problemas, né, na nossa empresa. Eita, que eu fiz cagada aqui de novo. Gente, tá aqui, beleza. Tá. Logo em seguida a gente falou sobre contingência. O que é contingência, Guilherme? Lembra que eu até falei Contingência do... é, Pode falar. contingência é meio que um plano B para a empresa. Muito bem, melhor definição. É um plano B, é um plano de backup, é uma segurança que a gente tem, né? Mas para que tipos de situação, por exemplo? Quando um servidor pode dar algum problema, tem sei lá, um outro servidor espelhado para poder usar. Sim. Coisas assim do tipo. É uma forma da gente poder trabalhar, mesmo que seja de forma mais lenta, em menor equipe, menor capacidade, mas que o serviço não pare, né? O no break a gente pode considerar uma contingência ou não? O que você acha? O no break, sim, é um plano de contingência. Porque Caso ele não vai aguentar muito tempo, mas ele aguenta uma pequena queda, né? Uma piscadinha de energia, e a gente continua trabalhando, né? sim, sim. É, a gente falou também sobre a greve do banco, que eu tive essa experiência, que a gente tinha polos de contingência em que as pessoas iam lá para trabalhar, não ia a galera toda, ia só algumas pessoas para não ficar parado 100% a operação, né? E temos outros exemplos, né? A gente falou até do step do carro, né? Também é uma forma de contingência. Verdade. Aqueles carros novos que estão saindo agora, os mais tops assim, estão vindo com step de bicicleta, já viu? Já viu, o pneu é bem fino. É fininho, só pode chegar a 80 por hora. Então, não é um plano que vai te substituir exatamente como você trabalhava. Mas você pode continuar rodando aí, pelo menos até achar um borracheiro ou até o dia seguinte, né? Uma forma de ter um reserva. Beleza. Contingência, então, quando acontece algum problema, algum incidente, alguma coisa, a gente consegue resolver. É um plano B. Tá. Ontem, no contrato e na aula específica sobre SLA, a gente falou sobre SLA. O que a SLA define? Lembra? Acordo de nível de serviço? É, é o, ele meio que mostra o contrato, por exemplo, o que os dois terão que concordar para o contrato ser feito. Sim. Vamos pensar assim que sejam as responsabilidades de quem vai prestar o serviço acordadas pelas duas partes, né? Exato. Então, é aquilo que a gente falou, ó, eu vou te atender em 10 horas. Eu não vou pagar as suas peças, mas eu vou ter toda a responsabilidade sobre mão de obra, backup, ou não vou ter essa responsabilidade de backup das suas coisas, né? E você tem que estar ciente disso. Você tem que assinar esse contrato, você tem que aprovar essa situação, né? Você como cliente, eu digo. É, então,
a SLA define o acordo ali entre as duas partes para dizer se tá tudo certinho, se tá faltando alguma coisa. Então, é na SLA que tem todos os dados combinados entre o prestador e o cliente, ou o contratante e o contratado, né? Que a gente falou ontem. Beleza. E a gente falou algumas formas de segurança, falou um pouquinho sobre antivírus, firewall, falamos sobre proxy e também falamos sobre uma forma de contingência que é o backup, né? Como que o backup pode ser feito? Em qual tipo de mídia a gente pode fazer um backup? Na nuvem, Na nuvem é uma, que mais? em, em disco, eu lembro que você falou algo sobre disco, HD. HD externo, por exemplo, pendrive. Em CD e DVD a gente também pode fazer cópias, né? De segurança. É uma forma, não deixa de ser, né? Apesar de ser antiquada, é uma forma. Existem servidores de backup também. Lembra que a gente viu aquele monte de servidor lá no data center que a Sim, gente sim. mostrou? Então, também é uma forma de backup. A gente tem um monte de tipo de mídia, né? Mas basicamente são essas. São as mídias físicas, né? CD, DVD, pendrive, cartão de memória, HD externo, servidor de backup, às vezes na nossa empresa tem, e uma mídia virtual, que seria o cloud, né? Importantíssimo também, hoje em dia principalmente, né? Que está muito mais acessível o cloud por conta da nossa velocidade de internet. Você sabia que já dá para jogar videogame na nuvem? Sabia. A Microsoft lançou. Eu testei, acho que ontem. Ontem? Ontem. É, Você pluga o controle no computador, acessa o site do xCloud e joga direto no navegador. Isso é demais, velho. É uma evolução, né? Tecnologia cada vez mais avançada. Não, Muito não tá bonito. perfeito ainda, é um projeto beta e tudo mais. Mas tá rolando, né? O gráfico não é perfeito também. Mas para quem não tem videogame, tem um PC simples, dá para rodar até no celular. Dá para brincar. Muito legal. Beleza, acho que é isso aí. Falamos bastante coisa. Alguma dúvida, Guilherme? Ficou? Até agora não. Tenho nada, não. Tranquilo, passamos, graças a Deus, por esse módulo. Eu acho que a partir do próximo módulo vai voltar presencial. Não sei o que foi combinado lá. Eu não estou participando tanto da parte de Carapicuíba, mas se for voltar presencial, eu acho que não vai ser comigo a aula. Porque eu estou bem longe, né? Eu tenho aqui em Diadema. Mas, qualquer coisa, estamos aí. Pode me mandar mensagem, pode perguntar. Não acaba por aqui não, tá bom? Tá bom. Fechou. Prazer aí ter conhecido você. Me acompanhou em todas as aulas praticamente. Me ajudou aí em muitas aulas. Tamo Fechou. junto, professor. Igualmente, prazer. Valeu. A prova eu vou Valeu, lançar professor. agora. A atividade não, a revisão também vou lançar. Beleza? Qualquer coisa é só Fechou. chamar. Tá Valeu. bom. Valeu, professor. Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau.